Eu estou aqui ao lado do nosso técnico de desenvolvimento de produtos da Boaz Alimentos, Antônio Alves. Obrigada, Antônio, mais uma vez aqui conosco. Ele que vai fazer uma receita de um bolo de fubá crocante. E eu queria tirar uma dúvida com você, né? Nós acabamos de falar sobre os alimentos que contêm glúten, né? E pessoas que não têm intolerância ao glúten, né? Elas podem consumir. E é verdade que os alimentos que a gente vai fazer, por exemplo, o pão, o bolo, eles ficam mais bonitos e mais saborosos por causa do glúten? É sim, Thaís. Na verdade, sem o glúten não é possível dar formato a um pão. Você faz aquela trança e esse formato é permitido em função da atuação do glúten ali. Em relação ao sabor, o glúten forma uma rede que vai reter os gases produzidos pela fermentação e aí você vai ter uma garantia das ações aromáticas da farinha e de todos os ingredientes que vão interagir. E dentro do forno, o seu pão vai dar aquele volume, né, que eles falam, desenvolver dentro do forno e preservar algumas partes desses aromas que vão ser extraídos na fermentação e você vai degustar e sentir cada passo desse sabor. E o glúten realmente não é o maior vilão? Não. Pra gente poder perder peso, assim? Não, com certeza não. Acho que o maior vilão é realmente o excesso, né? O excesso, em tudo, né? Em tudo. A falta de atividade física, sim, os maus hábitos alimentares. Exatamente. Bom, para fazer esse bolo de fubá crocante que tá cheirando demais muito aqui. Bom, realmente muito Por onde bom. eu começo? Bom, nós vamos usar a nossa mistura para bolo Regina no sabor fubá. Vamos usar a receita tradicional do verso da embalagem. 2 ovos, 150 ml de leite e eu vou acrescentar 1 colher de margarina para poder acrescentar um pouco mais de textura no nosso bolo. Ah, tá. Isso não diz, né, na embalagem. Você não, que acrescenta... Isso é uma sugestão, tá, uma técnica que a gente utiliza para melhorar ainda mais o sabor do bolo, o bolo permanecer macio por mais tempo, tá? Bom, basicamente, Thaís, aqui eu estou fazendo na mão, estou misturando a mistura na mão. Me perguntaram, se não tiver batedeira, dá para fazer? Dá para fazer. Sendo que com a batedeira sempre o resultado vai ficar melhor, porque vai bater mais tempo, né? Vai ficar mais com a textura mais leve, tá? Mas se você bater, ó, por exemplo, eu não tenho a batedeira, mas tenho um batedor semi-profissional ou profissional, então o ideal é que você sempre tenha um equipamento apropriado para aquela finalidade que você vai estar desenvolvendo ali. E sem contar que você tem a técnica, né, Antônio? Isso, claro. Eu chego lá. Isso também. Rapidinho, já chega na textura que você quer. Tá vendo? Ó, bem cremoso. Na embalagem traz essa sugestão de bater a mão também por 6 minutos, tá? Tendo feito isso, nós vamos colocar numa forma untada. O forno já está aquecido, né? O que você colocou aqui? Mais alguma coisa? Então, o que eu fiz? Eu aproveitei uma farofa que nós vamos adicionar ali sobre o bolo e ao invés de polvilhar com farinha, eu já usei a própria farofa para polvilhar. E essa farofa foi feita de quê? Essa farofa foi feita com esses ingredientes aqui, ó. 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo, 1,5 colher aproximadamente de margarina, que é para definir a textura da sua farofa. Se quiser ela mais sequinha... E é só misturar? Só misturar. Canela em pó a gosto, tá? Então eu usei... Você polvilhou ela aqui também. Essa forma e eu fiz 2 versões para esse bolo. Eu fiz colocando a massa do bolo aqui e jogando a farofa por cima. Tá. E fiz também o contrário. Joguei a farofa no fundo e joguei a massa sobre essa farofa, que deu esse resultado, ó. Ah, tá. Aqui você fez o bolo separado. Quando você foi servir, você jogou ela por cima, é isso? Não, antes de assar. Ah, antes de assar. Isso, nesse ponto aqui, ó. Joguei a massa, né? E joguei a farofa por cima. Tá. E esse outro bolo, eu fiz o contrário. Joguei a farofa e depois joguei a massa por cima e aí levei para o forno. Vamos assar por 45 minutos, né? Já no forno aquecido. E aí depois é só retirar, esperar esfriar, desenformar e servir. E aí pode também, agora vem as festas juninas, fazer o pequenininho, né? Porções individuais. É isso, inclusive em porções individuais, essa farofa é muito semelhante àquela dos muffins, né? Alguns, tipo cupcake também, aquelas forminhas. Ela é muito boa, essa farofa. E ela fica bem crocante. Agora, Antônio, faz diferença se eu uso açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar mascavo? Vai fazer influência? Foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque, inclusive, na
farofa, eu tenho que usar o refinado, porque a textura do cristal realmente não é agradável para uma farofa. Então, sempre que eu for fazer farofa, eu tenho que usar o refinado, para ter um resultado melhor. Ó, vou te dizer que o sabor tá certinho com o cheirinho que eu tava sentindo. Muito bom, né? Verdade. Tá bom demais da conta, porque a gente cheira, né? O olfato, você sonha com aquilo. Aí vai sentir o sabor, às vezes não é a mesma coisa. Mas, ó, tá igualzinho. Tá bom demais da conta isso aqui. Sensacional. Olha só a técnica, mostra aqui. Aqui nós somos... Que você põe a massa e depois você jogou a farofa. Só coloquei a farofa por cima. Põe pra assar. Põe pra assar 45 minutinhos. Antônio, nossa, tá perfeito. Você tem que fazer aí na sua casa, no seu fim de semana, pra festa junina, pra criançada, que todo mundo vai adorar. A receita você encontra no meu blog, encontra no meu Instagram, no Facebook e também no site da Boaz Alimentos. Antônio, obrigada, tá? Não, um bom fim de semana você. pra você. E ó, tá perfeito. Esse pedaço é meu.